Pessoal, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu estou aqui trazendo mais esse vídeo para vocês e hoje eu vim falar sobre coriza, ou conhecido como coco. O coco infecciona aves domésticas, sendo uma bactéria muito comum no Brasil, atingindo variedades de aves quando estão instaladas em locais inadequados, em locais que causam estresse, entre outras coisas que esse local causa. Essa doença é causada quando ocorre uma secreção nos olhos e também nos orifícios das ais. É um germe que é frequentemente encontrado em locais úmidos, com correntes de ar e também em locais para abrigo das aves, sem poleiro, provocando corrimento nos olhos e no nariz da ave. Com o aumento da secreção dos olhos, ela torna-se viscosa, provocando um grande inchaço da cabeça e atingindo os olhos, tendo pegar as aves. Ocorre uma diminuição na postura das aves, fazendo com que elas emagreçam. Mais clínico que essa doença pode apresentar secreção nasal, causando obstrução das vias respiratórias, levando a ave a parar de respirar. Conjuntivite. Aves que estão infectadas diminuem a postura, consequentemente elas perdem peso e ficam com as asas caídas. Podem ocorrer a destruição dos glóbulos ocular e o fechamento das pálpebras. Para evitar esse coco, é necessário tratar com antibiótico. Primeiramente, isolar as aves contaminadas, desinfectar o viveiro, evitar vento direto nas aves, evitar umidade e também friagem. É bom assegurar uma alimentação de qualidade com uma suplementação de vitaminas, uma aplicação de vacina e tratamento. Para as aves que são criadas em locais que têm bastante chuva e que são criadas em estruturas inadequadas para a proteção das aves contra a chuva intensa e ventos fortes, sempre mantenha o viveiro limpo, seco e arejado. Um remédio ótimo para estar utilizando para acabar com o coco é o sanagoco. Antes de utilizar esse remédio, pesquise bem sobre ele. Consulte um veterinário. Algumas curiosidades sobre galinha. Galinha, ela choca por um curto período de tempo de 21 dias. O popular da galinha é galo. É um dos animais mais domesticados do mundo. Acredita que esse costume tenha começado principalmente na Ásia há mais de cerca de 4.000 anos e foi se espalhando pelo mundo. O ovo da galinha é uma grande fonte de proteína, ferro e vitamina. Vitamina B, E, B12, cálcio. Quando a galinha faz sua refeição, quando ela ingere, por exemplo, o milho, a galinha ingere junto com o alimento, com o milho, pequenas pedrinhas e terra. Isso ajuda na digestão da galinha, do alimento que ela ingeriu, que ela comeu. A pedra dentro do estômago serve para ajudar a moer e a triturar o alimento. Hoje em dia, o seu alimento é encontrado em recipientes ou no chão. Elas perderam o costume e habilidade de voar. Elas somente planam, mas ela pode percorrer pequenas distâncias de aproximadamente 10 metros de altura. Demora-se cerca de 24 horas para se gerar um novo ovo dentro dela, desde a formação do ovo até o ponto que ela bota. A cor do ovo é determinado pela raça de galinha que ela é. Por isso existe diferentes tonalidades, diferentes cores. O canto do galo são em horários específicos e diz para os outros aves que ele ainda está na liderança, que ele ainda está vivo e que ele é o manda-chuva do grupo. E é uma forma também de assustar possíveis desafiantes, outros galos. Quando a galinha bota o ovo, você já deve ter percebido que ela anda um pouco para longe do local onde ela botou e começa a cacarejar. Isso é uma forma de chamar a atenção dos predadores para evitar que eles comam os ovos. É uma forma de proteger o seu ninho. Comer ovo galado não faz mal. O galo serve na criação para fecundar os ovos, para que os ovos nasçam pintinho. Pode-se criar somente galinha para produzir ovos sem a necessidade de ter um macho. A galinha ela bota um ovo por dia, atingindo em média entre 14 e 15 ovos, todo o seu período de postura, mas há exemplares que chegam a botar cerca de 20 ovos. A quantidade na produção de ovos depende da genética e da raça da ave.
Por ano, uma galinha bota cerca de 250 ovos. É claro que isso depende da genética e também da raça. O desenvolvimento do embrião dentro do ovo acontece em duas etapas. A primeira etapa, é antes da postura da galinha, durante os 26 horas. Já a fase pré-postura ou pós-postura demora 504 horas, ou seja, 21 dias. Para um pintinho se tornar adulto, leva cerca de 6 meses, no caso da galinha caipira, e 5 meses no caso da galinha de granja, tendo uma diferença de 1 mês. E no caso do macho, quando sua crista estiver bem desenvolvido, ele se torna adulto. Excesso de galinha no galinheiro pode causar estresse para as aves e também automutilação, que no caso das galinhas ficarem arrancando a pena da outra. Se caso duas galinhas botar no mesmo ninho, é possível você separar elas, ou pelo menos uma delas. Se for nos primeiros dias, entre o primeiro até o terceiro, dá tempo de você estar fazendo a mudança da segunda galinha para um segundo ninho, com os novos ovos galados, seja comprado ou da sua própria criação. O ideal é sempre fazer à noite, mas também é possível fazer de dia, a mudança da segunda galinha. O preço de cada pintinho, ou de cada galinha, ou de cada galo que você vai vender depende do tempo, do custo de produção e também do tamanho. O recipiente que você vai colocar água para os pintinhos beber depende do tamanho deles. Se o pintinho tem 3 dias de vida, o ideal é você colocar a tampinha de garrafa PET com água dentro, para que ele não se afogue. E com um pintinho que tem 1 mês, você pode estar aumentando o recipiente. Quando ele tiver 1 ano, você já pode estar colocando um recipiente maior ainda. O intuito é evitar que ele se afogue na água ou se molhe. Porque as galinhas cacarejam, que ela bota o ovo. A galinha ela ganha a postura dela, ela começa a botar quando completa 1 ano, o galo começa a cruzar com ela, depois que o ovo se forma, ela bota, dá certa quantidade de ovos, depois que ela termina de botar um dos seus ovos, ela sai e afasta do ninho e começa a cacarejar. Entre os amantes de frango, aqueles que realmente gostam de criar, este som que elas produzem é conhecido como canção de ovos de galinha. Esse canto que ela faz tem como objetivo atrair predadores para longe do ninho, evitando que predadores comam, ou até mesmo achem o local da onde ela botou. Depois disso, quando ela bota a quantidade necessária, ela começa a chocar. Dura cerca de 21 dias, os pintinhos nascem, crescem e o ciclo se repete novamente. A galinha ela começa a botar no final da parte da manhã e em boa parte da tarde. Se você perceber que a sua galinha ela ficou o dia inteiro no ninho, até as 5 horas, 6, é porque ela começou a chocar. Essa é uma dica de como você deve saber quando ela vai começar a chocar. Esse canto que ela faz, isso só acontece depois que ela começa a botar. Elas são aves silenciosas, mas que quando aparece um predador, elas começam a gritar. Não somente ela, mas como outras aves. Isso também pode ser como ajuda para o ser humano, principalmente mora próximo à mata fechada, avisando que há algo ali que oferece perigo para suas aves. Serve como um alerta. Mas então, basicamente, a galinha, ela canta quando termina de botar o ovo, avisando o predador. Primeiro ela vai para bem longe e depois canta, dificultando a vida do predador e protegendo seus ovos para que depois que ela terminar de botar, ela inicie o choco, que dura em média de 21 dias. Mas é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha aí e se inscreva no canal. E até o nosso próximo vídeo. E não esquece de me seguir no Instagram.